Oi, gente. Eu sou a Giane Leite, neuropsicopedagoga, e tô aqui para compartilhar com vocês uma questão profissional, mas também uma questão materna que eu venho passando. Eu moro em Juiz de Fora, é uma cidade no interior de Minas, e estamos passando por um momento pedagógico aqui na cidade em que muitas escolas estão abrindo e outras estão fechando alguns segmentos. E aí, eu como mãe, estou no embate de para onde eu vou levar minha filha. Só que eu percebi que essa não é uma questão só minha. É uma questão que tem chegado muito aqui no consultório para mim como orientação de pais. Os pais chegam e não sabem para qual escola levar o filho ano que vem, qual é a escola com a melhor proposta, o que eles querem priorizar na educação dos filhos, porque aí fica aquela dúvida, qual metodologia essa escola está usando, isso vai estar alinhado com a minha rotina em casa, com o que eu acredito de valor, de questões para a vida social, para a vida emocional do meu filho. Então, assim, é aquela bagunça que a gente joga dentro do liquidificador e não sai nada produtivo, só mais bagunça, né? Como eu sou mãe, né, claro que eu tô seguindo aqui uma listinha que eu organizei para falar com vocês em uma ordem, uma sequência lógica de ideias. E aí, o que eu faço quando essas famílias chegam aqui para mim no consultório é o que dá para fazer com todo mundo, que é uma reflexão que a família, né, e aí os cuidadores, os responsáveis por essas crianças conseguem fazer em casa, que é traçar um perfil familiar para entender qual escola tem mais sentido e significado para a família. Porque a escola não é só para a criança que está estudando. É a família que tem que levar e buscar, tem a logística do transporte, é a família que vai pagar. Então tem a logística financeira, né, a questão financeira. Tem toda uma questão de que o que a escola prega, o que a escola ensina, o que essa criança vai levar para dentro de casa e vai fazer parte da discussão ali da família e que vai entrar em questão com a estrutura familiar. Então, todos esses são pontos que a gente precisa discutir. E aí, dando um exemplo muito claro, para minha filha, e aí eu tô falando da Giane mãe, eu não acredito em uma educação conteudista. A minha filha tem 4 anos e eu não quero que ela tenha contato com apostilas, com conteúdo sistematizado, eu não quero que ela escreva letra cursiva, eu não quero que ela seja alfabetizada, eu não quero que a infância dela seja atropelada. Essa é uma questão minha, do meu marido, que nós decidimos escolher essa forma de vida para nossa filha nesse momento da primeira infância dela, que a gente sabe que é tão importante. Então, no meu perfil familiar, quando eu vejo as escolas que eu tenho na minha cidade, eu já consigo traçar. Essas escolas aqui a gente nem cogita. Então, eu já tenho uma lista de escolas eliminadas ali, porque eu sei que são escolas conteudistas, que são escolas que já o slogan delas é preparando seu filho para o mercado de trabalho, fazendo mini Enem, simuladinho. Isso é algo que a minha família não acredita para minha filha. Então eu já consigo filtrar várias escolas por aí. Só que da mesma forma que eu sei, que eu já tenho certeza que essa não é o tipo de escola para minha filha, tem famílias que acreditam que isso faz sentido para a família deles. E tudo bem, a gente tem que respeitar o posicionamento de cada um. Por isso que tem vários tipos de escola, porque cada um se encaixa onde lhe convém, onde faz sentido. A gente só precisa saber filtrar isso. Ainda dentro desse perfil familiar, gente, vai ser um vídeo que eu vou falar e que não vai ter edição. Então, me aguardem, porque assim, o máximo que eu vou conseguir fazer é dar uma melhorada aqui na cor, mas eu não consigo ficar editando vídeos. Vou tentar colocar uma legenda também. Mas vamos lá. Ainda dentro desse perfil familiar, algo que é muito importante a família ponderar é a questão da rotina e a questão da logística. Porque não adianta nada a gente achar a escola perfeita sem que a gente consiga ter uma rotina saudável para manter o nosso filho naquela escola. É uma escola que passa muito dever de casa? A gente vai dar conta de chegar às 6 horas da tarde e ainda fazer um monte de dever de casa? Se é uma família que os pais chegam em casa só 8 horas da noite, vai ter alguém para fazer o dever de casa com essa criança? A gente
são detalhes que talvez a gente não pensa, mas que na rotina, no dia a dia, atropelam a gente e que podem massacrar o emocional de uma família. Então essa questão da escola é muito importante. A gente estruturar a rotina e a logística de vida dos integrantes que vão fazer essa escola funcionar. Porque ir à escola não é só deixar a criança lá e pronto. A gente tem demandas, né? E que a gente precisa visualizar essas demandas. E ainda assim, a gente vai ter algumas questões. Não existe mundo perfeito, não vai existir escola perfeita. Eu dei o exemplo da minha filha com relação a uma escola conteudista, mas eu sei que aqui na minha cidade eu não vou achar a educação que eu acredito. Por ser uma cidade um pouco menor, do interior, eu não tenho a escola completinha. E tudo bem. A outra parte, que é o educar, que é o cuidar, que é mostrar realmente os valores que eu acredito, vai ficar por conta da família, que é o certo, né, gente? A gente não deve ficar terceirizando muita coisa para a escola, não. A escola cuida da educação pedagógica, de aprendizagem. Tem a parte da educação emocional, social, que acontece na escola por motivos óbvios, estamos em um ambiente social, mas que não dá para colocar na conta da escola tudo isso, né? Enfim, puxei uma orelha? Puxei. E algo que é muito importante, que eu falo direto aqui nas orientações, é a questão do futuro. A gente precisa calcular minimamente um pouquinho o futuro. A minha filha tem 4 anos, ela está na educação infantil, só que daqui 2 anos ela vai para o ensino fundamental 1. Então eu quero colocar minha filha em uma escola só de educação infantil agora e daqui 2 anos ter que trocar ela? É viável financeiramente para mim? É viável emocionalmente ter aquela preocupação de adaptação, de amigo, de rotina, de conteúdo? Eu quero ter essa preocupação de novo daqui 2 anos? Então tá, eu preciso pensar, essa escola vai durar quanto tempo? Por quanto tempo, por quais segmentos e ciclos a minha filha vai continuar nessa escola? Por quê? A gente tem um segmento da educação infantil, a gente tem o ensino fundamental, anos iniciais, que vai do 1º ano ao 5º ano, que é o período em que a gente é obrigado a colocar a criança na escola, legislação, né? E a gente tem o ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, que são os anos finais do ensino fundamental. E depois a gente tem o ensino médio. Então, o que eu estou disposta a fazer agora? Eu, Giane, já tenho calculado aqui na minha cabeça que eu quero uma escola que vá do 1º ao 9º ano. Eu não quero esquentar a cabeça com o ensino fundamental. Mas eu sei que lá no ensino médio eu já tenho outros planos, eu quero sim que a minha filha esteja inserida em uma escola um pouco mais conteudista, eu já vou colocar ela em outra escola. Então, esse futuro mínimo que a gente tem que calcular, e olha que eu tô falando de 7 anos aí, mas que a gente precisa realmente calcular, porque senão a gente vai ter dor de cabeça no curto prazo. E a escola impacta completamente na vida de qualquer ser humano, principalmente se tratando dentro da primeira infância, que é do 0 até os 7 anos de idade. Então a gente precisa cogitar isso daí. Algo que eu vejo que é muito importante e que eu sempre passo para as famílias é: você enxerga até onde a escola está respeitando o neurodesenvolvimento do seu filho? O que isso significa? Você enxerga que o seu filho de 8 anos, ele não vai dar conta de fazer tarefa todo dia de 20 páginas cada uma? Se você enxerga isso, você tem que lutar contra isso. Então, se é uma escola que você vai ter o oposto, que você vai ter o dever de casa que a criança tem que ficar até 11 horas fazendo, 11 horas da noite, você tá batendo de frente com o neurodesenvolvimento, com a capacidade do seu filho, e aí de alguma forma esse prejuízo, essa conta não vai fechar no futuro muito próximo. Então, essa questão do neurodesenvolvimento, ela é primordial na escolha da escola. E como que a gente vai conseguir mapear isso? A gente vai conseguir mapear isso com perguntas estratégicas. Então, a gente vai perguntar, por exemplo, educação infantil. O sono da criança, como que ele acontece na escola? A criança que não dorme, a criança fica o tempo todo na atividade. Mas a gente sabe aqui, cá entre nós, que é uma necessidade fisiológica da criança
de 1 aninho dormir 2 vezes, tirar soneca, é necessidade às vezes da criança de 4 anos tirar soneca também. Como que a escola não respeita isso? Se a escola não respeita isso, quais são as outras questões do neurodesenvolvimento que a escola pode estar desrespeitando? Questões alimentares, a gente precisa se atentar. Então, quando eu digo essas questões voltadas para o desenvolvimento, a gente precisa ter algumas perguntas muito específicas para saber fazer para a escola, para que vire uma chavinha e a gente fala, opa, se eles não estão respeitando o sono do meu filho, será que eles vão respeitar se meu filho tiver um dia mais sensível, mais choroso? Será que eles vão respeitar se meu filho estiver mordendo, estiver mais agitado? Então a gente precisa ampliar um pouquinho a nossa cabeça na escolha da escola. Eu luto muito pela primeira infância, então por isso que os meus exemplos foram dentro da primeira infância, é porque eu vivo isso e é o que eu prezo, o que eu priorizo na educação e no desenvolvimento da minha filha. São algumas dicas, dei uma pincelada, mas eu acho que todas as famílias são capazes de se aprofundar um pouquinho e ter essa visão um pouco mais específica, detalhista e dedicada, cautelosa com a escola. É isso. Beijo!